Lembrando que você pode participar aqui da nossa conversa usando a hashtag correspondente médico. Já estou até deixando aberto aqui para poder ler as suas mensagens. Doutor Fernando Gomes, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Elisa Vec. Bom dia a todos. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar mais Então, um dia lá. juntos para trazer a você todos os temas necessários, para a gente cuidar muito mais ainda da gente. O nosso primeiro tema de hoje é que o último fim de semana foi marcado por dias ensolarados e praias lotadas em São Paulo e também no Rio de Janeiro, como a gente está vendo aqui nessas imagens. E isso, evidentemente, no momento de pandemia, nos traz o questionamento, de o que esse pessoal está fazendo na beira da praia sem máscara e aglomerado. Um relatório do Conselho Superior de Pesquisas Científicas da Espanha, a pedido da Secretaria de Estado de Turismo, indica que o principal problema para quem quer frequentar a praia durante a pandemia é a aglomeração. É evidente que quando a gente vê uma imagem como essa, a gente também compreende que estamos há meses isolados, cansados, pessoas até deprimidas de ficarem tanto tempo dentro de casa. Então, isso aqui é quase que ali uma tentativa de recuperar a vida social. Mas também temos de trazer essa questão da pandemia. Então, doutor, o que é ou qual é, afinal, o grande problema de ficar desse jeito na beira da praia? A gente entende o seguinte, Elisa. É necessário atividade física, é necessário contato com a natureza, é necessário contato com a luz solar. Isso faz bem para a saúde. Existe uma vontade, uma necessidade da população de voltar a ter contato, por exemplo, com uma praia, como se fazia antigamente. E o sol traz uma alegria, né? Traz uma Totalmente. energia. Mas, na verdade, nós não temos garantias, nós temos orientações baseadas em evidência científica. Então, assim, quando as pessoas se aglomeram, mesmo que seja um ambiente aberto, porque às vezes vem essa falsa sensação de segurança. Eu estou no ambiente aberto, então esse vento aqui vai levar, ou então tem o sal da maresia, alguma coisa assim, e eu vou estar protegido. Infelizmente, não é assim. Então, frequentar um ambiente como, por exemplo, a praia, para fazer uma caminhada com máscara, ou até mesmo respeitando limites de proximidade entre as pessoas, e aqui eu digo aquela distância de 2 braços de cada pessoa, evitar... Dois braços, ou seja, se a gente isso, esticar o braço aqui... dá mais ou menos 1,5 metro ou 2 metros. Exatamente, assim. Que aqui tem mais ou menos 1 metro, o seu mais 1 metro e a gente tem uma distância de segurança. Diferente do que acontece, porque assim é tentador. A gente consegue entender o comportamento humano e essa vontade e necessidade, Nós somos animais sociais, não tem jeito, a gente não foge disso. Só que acaba sendo leviano, porque a gente sabe que existe sim o risco de contaminação. Uma pessoa que está contaminada, que espirra, que tosse, que fala mais alto, libera gotículas, pessoas assintomáticas, podem, mesmo assim, passar o vírus para frente. Então, o grande detalhe é a questão da aglomeração. Mas isso não priva o indivíduo de entender, e isso é importante que fique claro, a importância da atividade física, da prática esportiva, do convívio social, mas sempre seguindo os protocolos. É o tal do bom senso, mas é que o bom senso é tão relativo, para umas pessoas é certo, para outros é errado. Na rede social, algumas pessoas questionaram as aglomerações nas praias, mas outros trouxeram em questão também os registros, e é interessante a gente lembrar sempre disso, dos trabalhadores em ônibus, em metrô, esses ambientes apertados em que as pessoas ficam aqui, você não tem o que fazer, é fila mesmo, ainda mais o sistema de transporte de São Paulo, que recebe milhões de pessoas diariamente. Então, doutor, aqui é ainda mais complexo, Porque essas pessoas não foram ali simplesmente porque quiseram, é uma obrigação, estão indo ao serviço, ao trabalho. Como é que a gente pode fazer, então, para dificultar a contaminação no transporte? A primeira chavinha é a gente falar o seguinte, porque fez isso, então pode fazer isso também. Não, no mundo ideal, a gente conseguiria conviver tendo uma distância, todo mundo usando máscara, lavando as mãos com frequência, lembrando que é melhor lavar a mão com água e sabão quando estiver em casa, o álcool em gel você vai usar quando estiver fora. O álcool em gel é só um reforço. É só um reforço. A água e sabão, o vírus nada mais é do que uma gotícula muito microscópica de gordura. Então o próprio sabão ajuda a tirar e eliminar o próprio coronavírus. Então, assim, é importante que tudo isso fique muito claro para as pessoas. Então, essa coisa assim, mas já que o transporte público ele é complicado, é um ponto de fragilidade, então vamos para a praia também e vamos fazer aglomeração. Não é isso. No mundo ideal, e se tudo fosse possível, a gente estaria cumprindo os protocolos em todos os lugares. Só que, infelizmente, quando a gente imagina a mobilidade da população, por mais que nós façamos adaptações, é de se esperar que a gente veja pontos de fragilidade onde existe uma facilidade maior da contaminação.
Mas esse ponto de fragilidade está enorme, né? Só pela beira da praia é realmente algo inacreditável. Para frear o contágio pela Covid-19, uma das recomendações da OMS é manter o índice de isolamento social ali em torno dos 70% e também usar máscara. Como essa realidade é quase inviável do ponto de vista econômico, porque para algumas pessoas, nossa, comprar uma máscara é tão barato, mas o barato é muito relativo. Para outras pessoas que não têm coisa alguma, às vezes vão comprar 1 quilo de arroz, de feijão, em vez de comprar uma máscara. Então, nesse caso, doutor, às vezes sem ter condição financeira, de que maneira é a melhor atitude para evitar o contágio? Olha só, vamos pensar de uma forma bem prática. Quando você fala comprar uma máscara, você imagina uma máscara bem costuradinha, com todas aquelas medidas que vão tampar o nariz e tudo. O conceito da máscara, de uma forma bem simples, basicamente é uma proteção mecânica para que eu consiga e que eu possa expelir menos gotículas contendo possivelmente coronavírus do que o normal. Então, mesmo que você faça uma coisa um pouco mais rudimentar ou simples, ela ainda tem serventia dentro de todo esse contexto. Então, olha que bacana. Como ocorre a transmissão e como evitar? Se a gente tem a distância aí de 1 metro a 2 metros, 1,5 metro entre pessoas, se a gente usa a máscara com todo aquele cuidado, né? Não adianta ficar usando a mesma máscara o dia inteiro. E no queixo, No queixo, ou então puxando para falar, mexendo aqui no meio. A gente sabe que é difícil e que a gente mesmo no dia a dia, às vezes vai lá e dá uma, né? É um hábito novo pra gente. Não tá legal. Lavar a mão e desinfectar as mãos com frequência e basicamente aqui a regra de ouro é água e sabão. Você estando em casa, não tem nada a ver o álcool em gel. O álcool em gel você usa como subterfúgio para o ambiente que você vai. Agora que os restaurantes abriram, outros ambientes, enfim, você tem ali porque você não tem à disposição uma pia com água e sabão. Não tocar o rosto, isso é uma coisa muito do comportamento da gente mesmo. Porque naturalmente a gente acaba tocando o nariz, os olhos, a boca. Não, agora mesmo, por exemplo, eu coloquei o cabelo aqui para trás, já encostei a mão no rosto, já seria algo errado. E é algo que a gente faz espontâneo. Até arrumar o óculos no rosto mesmo, acaba encostando. Então é uma coisa quase inevitável. Por isso que é tão importante lavar a mão. Outra coisa, Elisa, você pega, por exemplo, o aparelho celular. Todo mundo tem um aparelho celular. Como é que está sendo feita a higiene disso? Como é que está sendo? Porque você leva ao rosto. Você tira do rosto, você deixa no bolso. Bom, coloca na cama, dorme junto. Coloca na cama, enfim, é um ponto de fragilidade. A gente sabe que existe uma forma que pode agravar. E por fim, se você pode, de alguma forma, escolher o momento e fora do pico, do horário de pico, onde você sabe que naturalmente as pessoas vão estar mais aglomeradas. E são estratégias que a gente fala aqui, que são clássicas, que são apresentadas pela OMS e que o bom senso diz que se todo mundo ficar atento com isso, a gente consegue sim ter uma vida muito próximo do que é tolerável ou satisfatório, mas protegendo todo mundo, eu, você, Elisa, todo mundo, de uma possível contaminação. Essa parte aqui é muito importante, né? Até convido você a refletir. Você tem feito a mesma higiene lá do começo da pandemia, em que estava todo mundo preocupado, ou agora você já chega no banheiro e lava a mão de qualquer maneira? Vamos refletir sobre isso aqui, porque é um hábito. E sem contar que tem um dado bem interessante, tá? Quando você lava a mão até umas 8 vezes por dia, alguma coisa assim, você protege de fato, né, a questão da contaminação. Se você lavar demais, se você passar de 25 a 30 vezes por dia, o que acontece é que você pode provocar microlesões na pele e, em vez de ser algo que seja protetivo, pode virar um problema também. Por isso que até essa questão obsessiva, a gente precisa ficar atento, mas sem ter essa pegada muito fanática ou histérica, porque isso pode causar problemas também. Boa. E ainda falando ali, deixa eu pegar esse gancho das questões psicológicas, tem a ver com o nosso próximo tema, viu? Medo, preocupação, insegurança, esses sentimentos ficaram mais presentes. Nos últimos 6 meses, a busca por atendimento psicológico aumentou e é preciso combater o preconceito. Doutor, por que é um tabu admitir que, estou precisando de ajuda, preciso ir ao psicólogo. Às vezes alguém fala assim, você já fez terapia, você já fez análise? A pessoa, não, eu não tenho problemas, eu não sou doente. Por quê? É um preconceito, é um tabu. Existe um preconceito porque a gente tem um conceito muito arraigado, que se eu estou doente, eu vejo a doença numa parte do meu corpo. Então, eu estou com o braço quebrado, eu estou com um pulmão inflamado. Sim. Mas quando a gente vê as questões da saúde mental, elas são silenciosas, porque as pessoas às vezes podem querer ficar mais quieta. E isso é normal. Mas, na verdade, pode estar sendo escondido ali uma questão de ordem de saúde mental, como, por exemplo, uma depressão, que muitas vezes pode passar batido e causar um estrago muito grande. A gente sabe que a gente fala dessa curva, né, da curva da pandemia, mas a gente sabe que existem outras curvas que vêm por trás disso, né, em relação a todo esse processo que a gente está vivendo hoje em dia.
né? Falamos, olha, é importante fazer atividade física, tomar sol e ir na praia, mas não pode. Como é que fica a cabeça das pessoas? Então, uma outra curva com um número muito maior de problemas se diz respeito à questão da saúde mental. Vamos trazer, então, um cenário com um agravamento tremendo, que é quando a pessoa pensa em tirar a própria vida. Setembro Amarelo, começamos hoje, então, o mês de setembro, para trazer essas questões e discutir esse assunto tão importante, né, que é evitar o suicídio, que é uma tragédia, muitas vezes difícil de prever. Correto, doutor? A pessoa que pensa em tirar a própria vida, ela traz alguns sintomas? Ela demonstra isso? Ela pode trazer alguns sintomas se pessoas que convivam com ela conheçam e percebam uma mudança de comportamento. Por isso que a gente precisa estar sempre ativo em relação a isso e estar pronto para ajudar. Geralmente, a pessoa tira a vida porque tem uma depressão, tem algum outro tipo de transtorno mental, abusa de substâncias que vão, de alguma forma, influenciar o funcionamento dos neurônios e do nosso comportamento. Então, a partir do momento que a família, os amigos, as pessoas que estão próximas reconhecem uma mudança do padrão do comportamento, e de fato, às vezes acontecem surpresas sim, você então vai procurar um profissional da área da saúde e vai alertar em relação a isso. Por isso que a gente sabe que no mundo acontece em média 800 mil suicídios por ano. E nessa época existe um receio de que esse número venha a ser dobrado. Então, o que acontece? A gente precisa, de frente, falar com todas as pessoas para a gente ficar atento. Eu cuido de você, você cuida das pessoas que você tem por perto e assim sucessivamente. E não precisa ficar com medo ou com vergonha de, muitas vezes, reconhecer uma fragilidade, um desconforto interno. Porque a gente está aqui justamente para viver e para se relacionar. E a gente precisa falar abertamente sobre isso. Senão a gente vai ter um problema também que já está se apontando e se mostrando. E a única forma que a gente tem de combater é o franco diálogo. Já temos aqui o nosso cérebro. O que acontece, então, doutor, no nosso cérebro quando a gente tem essa chavinha terrível que é tirar a própria vida? Bom, existem algumas regiões que estão relacionadas com o controle das emoções e a percepção da emoção e o que ela traz para a gente a consciência. Uma delas está aqui relacionada com o córtex ventral medial, na porção mais anterior do cérebro, no lobo frontal. Então, essa região, se ela tem alguma alteração no funcionamento relacionado a neurotransmissores, como, por exemplo, dopamina, serotonina, podem estar funcionando de uma forma alterada nesse momento, no qual a pessoa ela não vê alternativas diferentes e não vê mais graça e sentido para a sua própria vida. Então é algo diferente que está acontecendo dentro do cérebro da pessoa, que é passível de reconhecimento, de tratamento e de prevenção. E as pessoas podem e devem procurar ajuda, e é muito interessante quando a gente vê personalidades até se mobilizando em prol desse assunto. O cantor Carlinhos Brau, em parceria com a farmacêutica Libs, fizeram uma música que traz uma mensagem empática e que também incentiva o diálogo tão importante sobre o tema. Então, no clipe chamado de Vozes do Silêncio, Brau aparece como maestro de um coral silencioso com 32 participantes que representam o número de pessoas, acredite, o número de pessoas que se suicidam diariamente no Brasil, 32 pessoas. A canção faz parte de uma campanha muito maior do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, com apoio da Libs, com o mote de falar de suicídio não é tabu. A música foi criada pelo próprio Brau, em parceria com voluntários, então, desse Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é um local que as pessoas podem procurar e podem ligar. 188, esse é o número. 188. Se você ligar, sempre vai ter um atendente para ouvir a sua mensagem. Pode ser um desabafo, não tem com quem conversar, quero conversar com alguém. São pessoas, assim, únicas, com uma sensibilidade tremenda, que estão ali de maneira voluntária para ouvir os anseios de quem quiser. Doutor, por que é tão importante a gente reforçar esse tema, mas não só em setembro, evidentemente, é que o mês serve ali como uma bandeira forte, mas o ano todo? Bom, você falou um número, Elisa, que representa 11 mil mortes por ano. E a gente sabe que a prevenção disso é o reconhecimento e o tratamento precoce. Aqui a gente estava mostrando uma outra arte um pouquinho antes disso, mostrando que a parte dorsal do córtex pré-frontal também está relacionada com esse processo da tomada de decisão. Perto dos nossos olhos? Isso, um processo de tomada de decisão. Então, aquele momento em que, na verdade, a pessoa percebe que não há sentido e, de alguma forma, realiza um ato
que a gente não quer que aconteça de forma alguma. Então, assim, falar sobre isso de uma forma aberta, não só em Setembro Amarelo, né? Tem os outros meses que se falam de outros problemas de saúde, mas o ano inteiro, com um olhar carinhoso, com um olhar atento para as pessoas que convivem perto da gente, é extremamente fundamental, porque a chave da prevenção está justamente na comunicação e na instrução adequada para todas as pessoas do nosso país. Muito bom. Puxa vida, como é importante a gente tratar desse assunto tão sério, tão dramático, e porque a vontade de suicidar-se muitas vezes não tem cara. Então, é por isso que é preciso ouvir e escutar sempre, sempre as pessoas. Obrigada pela participação do Marco Neto, Helena Alice, Lucas Antônio, Valmir Marinho, Jocinei Freire. O nosso tempo acabou, eu não vou conseguir compartilhar aqui com o doutor, mas com toda certeza as perguntas de vocês sempre nos ajudam a nortear os próximos assuntos. Participe sempre. Doutor Fernando Gomes, obrigada por sempre prestar esse serviço à sociedade, né, de alertar para ajudar as pessoas a se prevenirem. Obrigado a você, Elisa, e eu espero que todas as pessoas que escutaram a gente aqui tirem proveito dessas informações que são extremamente fundamentais e com isso a gente consegue, mudando o nosso comportamento e com menos preconceito, ajudar essas pessoas e evitar o pior.